Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a condição dos professores da rede pública de educação dos estados brasileiros, em especial do estado de São Paulo. Participam desse debate Teonílio Monteiro da Costa, o Barba, deputado estadual pelo PT, e Silvio de Souza, dirigente da APOESP e professor de História da rede pública estadual de São Paulo. Se no Paraná, por meio da Polícia Militar, o estado massacrou professores em greve, aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin tem apresentado uma dificuldade imensa para reconhecer a greve e a legitimidade das reivindicações dos professores. Aliás, o governador sequer reconhece o rodízio de água, a crise hídrica e a greve também não. Tem um problema de negação dos fatos e da realidade. Que política é essa de governadores e de legislativos estaduais? O que vocês destacariam como mais urgente nas reivindicações dos professores? Barba. Só ainda voltando ao primeiro bloco anterior, me dirigi aos professores, eu iniciei minha fala dizendo que são heróis, porque, na verdade, eles acabam cumprindo uma missão que uma boa parte da população hoje já não quer mais cumprir. Porque as pessoas, a gente trabalha para ter um salário melhor, para garantir uma vida digna, para garantir um direito a fazer uma formação continuada, adquirir cada vez mais conhecimento. E os professores realmente acabam não tendo isso. E não tem isso, e aí eu quero recuperar um estudo da OCDE que saiu mostrando o seguinte: a OCDE é a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico, que estudou 79 países. E o Brasil ficou, apesar de todo o avanço que já teve na educação, ficou em 60º lugar, ficou no número 60. E o estudo mostra, mas ele mostra um ponto importante, que se o Brasil tiver capacidade de fazer investimento na educação básica, em matemática e ciências, para os adolescentes de até 15 anos, o Brasil pode crescer 7 vezes mais nas décadas seguintes. Só que é muito difícil fazer esse investimento com a postura que tem o atual governador do estado de São Paulo e o atual governador do Paraná. E o que eu quero destacar nessa fala aqui, nesse momento, que eu acho que é extremamente importante, é o modelo de blindagem que existe em relação ao estado de São Paulo. Porque nós temos visto as manifestações, né, do estado do Paraná. Lá o governador Alberto Richa, que também é do PSDB, a Rede Globo tem mostrado, né, algumas ações da polícia, massacrando o movimento, agredindo o movimento. A grande mídia tem mostrado isso, né? Mas do estado de São Paulo, você não vê, não mostra uma assembleia dos professores do estado de São Paulo. E teve assembleias com mais de 50 mil professores, né? Mostrando a reivindicação. Mostra o governador vindo o tempo todo, editorial da grande mídia, defendendo que a negociação dos professores é só em julho. Não, e o governador negou a greve, dizia que não havia greve. Que ela não existe. Depois disse que a greve era de 2, 3% da rede. E só recentemente tem admitido que tem greve. Então, tá então é um conjunto de coisas que eles vêm fazendo no Estado e faz com o apoio da Assembleia Legislativa, onde eu estou lá ainda no começo de mandato. Porque o governo tem ampla maioria. O governo tem 76 deputados na sua base aliada. Quem nos acompanha, o total da Assembleia são 94 deputados. Existem 18 deputados na oposição e 76 apoiando o governo. Então, ele passa qualquer tipo de projeto que ele quiser. Eu conversava com o Silvio aí na sala aqui ao lado, anuncia mais uma vez o estancamento do investimento no ensino superior. O que é? Porque ele tem todo o ano do orçamento, né, que é votado nas leis de diretriz orçamentária, que gastar com as 3 universidades estaduais. Essas 3 universidades estaduais consomem da arrecadação do ICMS no estado de São Paulo, no mínimo 9,57, né, do ICMS. USP, então, Unesp e Unicamp. USP, Unesp e Unicamp. Ele agora inverteu uma lógica, dizendo o seguinte, que ele vai gastar o mesmo valor, só que botou o piso no teto, né? O piso, que é os 9,57, vai virar o teto. Ele vai mandar isso na lei de diretriz orçamentária para ser debatido. Eu estou na Comissão de Finanças e Orçamento. Ou seja, não será um privilégio, a má gestão e o arroxo não será um privilégio da educação básica. Não. O nível superior vai acompanhar também. Vai subir para o nível superior, a USP com problema, nós acompanhamos a CPI da USP o ano passado, problema de demissão,
O Hospital da USP que não funciona, com débito, com dívida, a mesma coisa na Unesp, a mesma coisa na Unicamp. Quer dizer, então, eu volto para o início da minha fala, no início desse debate, que é a visão mercadológica de empurrar serviços que, para uma parte do público que não pode pagar esse serviço, ele quer empurrar novamente para o mercado, para que o mercado atenda esse grande negócio. Quando eu falo mercado, só por quem nos acompanha nos entender, é que se eu pego toda a educação pública, que é de responsabilidade do governo do Estado, e boto na mão do setor privado, quem quiser estudar tem que ter dinheiro para pagar a escola. Se não tiver dinheiro, não paga. Quem quiser ter saúde tem que ter dinheiro para comprar plano médico. Se não tiver, não compra. Né? E eu disse aqui que mais ou menos 43 milhões de trabalhadores ganham menos que 3 salários mínimos, então jamais vai conseguir isso. Então, acho que nós vamos ter que fazer um grande debate no Estado, realmente do que é serviços públicos, que é importante para a sociedade paulista e para o povo brasileiro. Né? Eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate, porque a grande mídia não faz, e quero parabenizar o Melhor e Mais Justo por fazer esse tipo de debate com tempo de espaço suficiente para que haja manifestação dos debatedores. Então, maravilha, e eu quero acrescentar dizendo que, inclusive, o nosso jornalismo aqui da TVT tem sido a única emissora aberta que tem acompanhado todas as atividades da greve dos professores no estado de São Paulo. Todas as atividades da POSP, todas as manifestações, assembleias, audiências públicas na Alesp, enfim, a TVT tem estado presente, até porque ela é uma TV dos trabalhadores, aqui de fato eles têm voz e vez. Silvio, o Barba estava falando dessa condição e eu queria que você respondesse a outra parte da minha pergunta. Claro, se você quiser complementar ou falar coisas sobre o que o Barba disse, mas é importante também para a gente contar para o telespectador quais são as reivindicações, qual é a pauta de reivindicação dos professores e o que vocês acham, qual é a margem de negociação que vocês apontam, o que ali é inegociável porque a situação é terrível e desesperadora. Né? Então vamos lá. Primeiro, nós iniciamos a greve em 13 de março e uma greve que poderia ter sido, obviamente, evitada se o governo tivesse um mínimo de respeito e um mínimo de bom senso para estabelecer uma mesa de negociação, para reconhecer que a nossa data base, votada na Assembleia Legislativa em março, e para reconhecer que é necessário dialogar com os professores. Né? Então o governo não fez nada disso, nós iniciamos a greve. Primeiro ponto, nós estamos exigindo, e aí é uma exigência mesmo, que o governo pague aqui em São Paulo para os professores o que é pago como média salarial para os demais trabalhadores do próprio Estado que possuem nível superior. É inadmissível pensar, por exemplo, que um médico, que um jornalista, que um advogado, que um engenheiro, que um economista, o que for. Todos que passaram pela escola, pela mão dos professores, tenham hoje, pago pelo governo do Estado, um piso salarial que chega a ser 75,3% maior do que o que é pago para o professor. Então a gente apresentou uma pauta, 75,30%, 34%, 35% de reajuste, e muita gente disse, poxa, mas é muita coisa, não dá, é inadmissível, coisa e tal. Isso é para que a gente pudesse chegar à média... Ao piso dos profissionais de nível superior do Estado. E essa é a meta 17 do Plano Nacional de Educação, que foi votado e aprovado para o país e que aqui em São Paulo nós estamos pedindo que seja cumprido. Além disso, nós estamos dando uma batalha muito dura para que as nossas condições de trabalho sejam respeitadas. Não dá. Imaginemos só, você vai numa escola X, tem 80 alunos numa sala de aula. E você vai na escola Y, tem 10 salas de aula ociosas, com aproximadamente 20 mil professores demitidos no início de 2015. Vou pegar um exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen ameaçou demitir 800 trabalhadores. Pararam a produção, teve greve, a Volkswagen sentou, teve que renegociar. Foi uma greve vitoriosa, importante. O governo do Estado está demitindo 20 mil professores.
Nós entramos em greve. Com Porque salas a com categoria 80 O, né? pessoas É a dentro. categoria O, né? São professores precários, precarizados. A Professores tal que têm um categoria O, contrato, que a são tal os provisórios. categoria, que são professores contratados por tempo determinadíssimo com menos direitos e que o governo busca abrir mão sempre que necessário. Então, é inadmissível eu ter salas de aulas ociosas, salas de aulas superlotadas e professores demitidos. E uma outra questão que tem a ver com perspectivas, né? Nós não temos hoje perspectiva de evolução. Um jovem que entra hoje no magistério, com 20 e poucos anos, como eu entrei em 1988 com 21 anos, quem entra hoje com 20, 21 anos e vê o que me espera, fica desesperado. Dos últimos concursos, o número de professores aprovados, dos professores mais novos, e que desistiram do magistério, foi espantoso. Eu trabalho numa escola, Salim Farah Maluf, é próximo do Sumiê Iwata, também já trabalhei no Sumiê Iwata, onde um professor que também trabalhava num ateliê, empossado num concurso, depois de 2 dias tendo trabalhado, ele falou, isso aqui não é para mim, eu sinto muito, aqui não tem perspectiva de futuro, não tem condições de trabalho, a escola está precarizada, está destruída, eu prefiro ficar desenhando do que vir para a escola para trabalhar com educação. E tem um dado, ainda do que para nós é inegociável, que é o seguinte, nós estamos sufocados. A escola pública deixou de ser prioridade para governos, a sociedade, de certa forma, ela também Fecha os olhos fechou para os essa olhos realidade. para essa realidade. Nós ficamos isolados, abandonados e precisávamos dar um grito. A nossa greve é um grito de socorro, é um pedido de socorro, é um SOS para a sociedade. O professor está sendo SOS professor. vítima de violência, o professor tem precários e baixíssimos salários, as condições são muito adversas, os professores precisam muitas vezes terminar o período noturno e aguardar que todos possam sair em comboio, porque trabalham muitas vezes em lugares que são perigosíssimos e não há proteção. O reconhecimento social foi muito, mas muito Sim, e se a sociedade desqualifica o professor nesse nível, o aluno também. É uma bola de neve. É uma bola de neve, né? Então, a gente vê hoje matérias na mídia, muitos professores dizendo os nossos alunos muitas vezes não nos respeitam porque a sociedade também não respeita os professores e faz com que, inclusive, eles trabalhem muitas vezes para conseguir auferir um salário, Barba, de 4, 6 mil reais, tem que trabalhar em 3 escolas, em 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Como é que esse cara termina o dia? Nós estamos fazendo uma fábrica de doentes, ou não? Não, e só para ajudar nesse raciocínio, ele tem que trabalhar em 2 ou 3 redes, porque se forem escolas da mesma rede, não resolve, porque às vezes nós temos casos de professores com 20 e poucos anos no magistério, que estão trabalhando em 3 escolas, porque não conseguiram a sua jornada numa única escola. Então ele trabalha na rede estadual com 25, 30 ou 28 aulas, mas em 3 escolas. Não é o caso apenas do professor trabalhar em mais de uma escola. Às vezes ele é obrigado a aumentar a sua jornada trabalhando em mais de uma rede. A gente tem boa parte da categoria trabalhando em redes municipais e estadual. E ou às vezes trabalhando privada. em rede privada, no junto privado. com a rede estadual. E a nossa categoria é hegemonicamente de mulheres. E aí nós temos aquelas situações, é a mãe e a professora com dupla jornada, o que no fim das contas vai dar a tripla jornada. Ou a quádrupla jornada. A quádrupla jornada, pelo modelo de sociedade que a gente vive. Então, imagino que os níveis de depressão, estresse e doenças funcionais devem ser altíssimos. Então, é essa categoria, por exemplo, que entra em greve, que colocou a sua dignidade também na pauta de reivindicações, porque aquela pauta de reivindicações ela é corporativa, mas tem elementos, né, de autoestima, de necessidade de você dar esse grito de alerta, esse SOS na educação. E esse elemento da saúde do professor, isso
posso alertar aqui que daria um programa maravilhoso, né? Não estou querendo pautar ninguém, mas daria um Pode programa pautar, maravilhoso. nós podemos fazer e devemos fazer um a esse respeito, Porque inclusive. a questão da saúde, ela está intimamente ligada às condições de trabalho e à jornada. O número de professores que hoje estão depressivos, em tratamento médico, afastados de sala de aula ou trabalhando em condições insuportáveis. Porque os precários, né, quando estão com contrato... Falta de segurança pública. Sim. O professor, para se deslocar da escola para sua casa, ele tem professores que, onde eu moro, que eu moro na periferia de São Bernardo, que ele se desloca do Jardim Silvínia para a Vila São José, ele passa apertado, porque no trajeto ele tem riscos Riscos de ser enormes, assaltado, áreas perigosas, áreas violentas da então, cidade. Tudo isso afeta, né? E essa questão da saúde... E hoje nós temos casos, quero, por exemplo, aqui ilustrar o caso do professor Fábio, que é daqui do ABC, que ele, correndo risco de vida, né, ou correndo risco de morte em sala de aula, porque ele colocou 5 pontes de safena e fez uma cirurgia há pouco tempo atrás, tem vários pinos na coluna. Ele teve as suas licenças médicas negadas pelo Departamento de Perícias Médicas e estava tendo que trabalhar. Negada por quê? Porque o Departamento de Perícias Médicas ele foi extremamente burocratizado pelo Estado e os médicos do Departamento de Perícias Médicas, eles hoje priorizam se o documento que você apresentou para comprovar uma determinada licença médica ou afastamento estão preenchidos ou não corretamente, em detrimento da sua saúde. Se você aparecer lá com, digamos, asma, sem condições de poder falar, sem condições de enfrentar uma turma com 40 ou 50 alunos... E o pó do giz, durante horas a fio. Etc., falta de vidros nas janelas, agora no inverno. Se esse professor chegar lá com asma e o documento dele estiver errado... Se ele preencheu o formulário se a escola preencheu, se faltou um dado, se o CID do médico faltou uma data, a licença dele é negada, porque foi burocratizado a questão da saúde. E vários outros casos, vários outros casos que chegam ao extremo da gente dizer o seguinte, se perguntou como anda a saúde do professor, essa questão, várias doenças. O Estado trata a não ou a concessão de licenças de acordo com índices, com estatísticas que ele estabeleceu para dentro do Departamento de Perícias Médicas. Ou seja, não pode passar de não tanto, pode passar de para ele não desfalcar muito e as licenças a são rede. Independente da doença, a licença é negada. Para negar a licença, eu crio a burocracia para justificar. E nesse momento, no dia de hoje, isso eu digo com toda tranquilidade, todos os convênios na capital que estavam, não sei dizer da Grande São Paulo ou do interior, firmados com o IANSP, com o Hospital do Servidor, de descentralização do atendimento, foram cancelados. Mas você conta desse cancelamento um pouco mais no próximo bloco. A gente já volta.